Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Deuses estranhos, ídolos, ídolos em forma de joias, ídolos em forma de pulseiras, ídolos em forma de brincos, de arrecadas que eles penduravam nas orelhas, ídolos que eles roubaram dos habitantes de Siquém, ídolos que Raquel tinha roubado do seu pai Labão. Queridos, Deus exigiu de Jacó que ele buscasse a purificação da sua família. Por isso foi Deus que disse, verso 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Será que existem deuses estranhos no nosso meio? Será que existe algum Deus estranho dentro da nossa casa? Na nossa filmoteca? Entre os CDs, entre os DVDs, entre os videogames? Será que existe alguma coisa que possa se identificar como Deus estranho dentro da nossa casa? Deus exige purificação. Deus exige abandono dos ídolos. Deus exige confissão dos nossos pecados. Deus quer nos abençoar. Mas primeiramente tem que haver o quê? Renúncia dos nossos pecados. Renúncia dos deuses estranhos. Foi isso que Deus pediu para Jacó. Gênesis 35, verso 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó está falando do Deus que caminhou comigo durante todos estes 20 anos de peregrinação, de exílio. É este Deus que nós vamos encontrar agora lá em Betel. Levantemo-nos e subamos a Betel. E agora o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Toda a família de Jacó trouxe para ele os deuses estranhos. Deuses estranhos que estavam em suas mãos, nos seus braços, nas suas orelhas. Queridos, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que tinham nas suas orelhas, os brincos. Queridos, muitas vezes hoje, nos dias modernos, o povo de Deus pensa que eles podem se vestir como o mundo se veste e usar joias e adornos como o mundo usa. Não, queridos. Deus exige um povo diferente, um estilo de vida diferente, vestimenta diferente, alimentação diferente. Nós não nos adornamos com ouro, nós não colocamos brincos, nós não colocamos pulseiras, nós não colocamos colares. Deus quer que você seja diferente. Deus considera isto ídolos, deuses estranhos. Por isso Jacó exigiu que a sua família abandonasse todas estas coisas chamadas de deuses estranhos. Aqui diz o verso 4. E deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas, os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Deus exige a purificação. Esta experiência de Jacó aqui em Gênesis 35, ela pode ser comparada também com a experiência do povo de Deus em Êxodo capítulo 33. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Aqui nós lemos: o povo de Deus no deserto, quando eles saíram do Egito, eles trouxeram do Egito muito ouro, muitas joias. E o povo de Deus estava usando estes adornos de ouro que vieram do Egito. Assim como a família de Jacó também estava usando os adornos, as arrecadas, as joias que eles saquearam da cidade de Siquém. Assim também o povo de Israel usava as joias e os deuses estranhos que trouxeram do Egito. Por isso aqui em Êxodo capítulo 33 nós lemos assim, verso 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Por que quando eles ouviram a notícia de que Deus não subiria mais com eles, eles se entristeceram e não colocaram sobre si os seus atavios, os seus adornos?
porque os adornos estavam sendo deuses estranhos, aborrecendo a Deus. E aqui diz o verso 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, tira de ti os teus adornos, tuas joias, tuas pulseiras, teus colares, teus brincos, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Verso 6, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Queridos, Deus exigiu de Jacó uma purificação da sua família. Deus exigiu do povo de Israel, lá no deserto, uma purificação do povo. E eles deixaram de usar joias. Há muitos hoje que dizem, o pastor diz que nós não deveríamos usar colares e brincos e pulseiras, mas a Bíblia mostra que o povo de Deus naquele tempo usava. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está vivendo naquele tempo. A verdade presente dos nossos dias é uma verdade de reforma, de reavivamento. A Bíblia ensina que mesmo naquele tempo, Deus pediu que houvesse um abandono dos atavios, um abandono das joias. Isso foi no tempo de Jacó, isso foi no tempo de Moisés também. E assim é hoje. O povo de Deus deve viver sem os atavios. A orientação divina está aqui na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. E o verso 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aqui há um apelo no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento se refere aos nossos dias. Aqui diz que o enfeite das mulheres não deve ser o atavio, o enfeite de ouro, as joias. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Está claro, queridos, Deus não muda. No passado, Deus exigia que o seu povo vivesse, se vestisse diferente, e assim é hoje. Nós deveremos representar Deus diante da humanidade, Deus diante do povo. Nossa atitude não deve ser quão perto eu posso viver do mundo, quão perto eu posso viver de Sodoma, quão próximo dos ímpios eu posso viver e me vestir e não ser ímpio. Queridos, não é assim que o cristão deve pensar. Nós deveremos pensar em quão distante nós podemos ficar do mundo, quão distantes deveremos ficar deste padrão do mundo, de se vestir, de se comer. Não cometa a loucura de Ló, que foi se aproximando de Sodoma. Siga o exemplo de Abraão, que foi se distanciando de Sodoma. Nós deveremos buscar distância das grandes Sodomas, das grandes Gomorras de hoje. O nosso padrão de vida, o nosso padrão de vestimenta e de comida, enfim, o nosso padrão de conduta é Deus, sua santa palavra.